tarde. Boa tarde. Gonçalo Torrealba, um dos sócios do Grupo Libra que não foram presos na Operação Scala, volta ao Brasil. A família Torrealba é suspeita de fazer doações eleitorais para Michel Temer e para o MDB em troca de favorecimento nos portos. A Rodrimar, outra empresa investigada, pede o certificado de segurança internacional de 2 terminais no Porto de Santos. Cena carioca. Bandidos armados caminham em meio a moradores de uma das favelas da Maré. O governo da China reage à sobretaxa de aço imposta por Donald Trump. E aumenta a taxa para importação de 128 produtos americanos. E a ex-mulher de Nelson Mandela, Winnie, morre aos 81 anos na África do Sul. O jornal hoje está começando. Um dos sócios do Grupo Libra, investigado na Operação Scala, que prendeu os amigos do presidente Michel Temer, desembarcou hoje no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A gente fala agora com a repórter Gioconda Brasil, que tem outros detalhes. Oi, Gioconda, boa tarde. Oi, Dani, boa tarde a você, boa tarde a todos. O empresário Gonçalo Borges Torrealba desembarcou no Galeão. Ele veio do Rio de Janeiro, veio de Nova York para o Rio de Janeiro, onde a Polícia Federal espera que ele se apresente para prestar depoimento. Esse desembarque foi às 8 da manhã. Gonçalo Borges Torrealba é um dos sócios do Grupo Libra, que atua no setor portuário e está sendo investigado no inquérito dos portos. Outros 2 sócios, Rodrigo Borges Torrealba e Ana Carolina Borges Torrealba, estão fora do Brasil e também deverão se apresentar à PF assim que retornarem. Os 3 sócios do Grupo Libra tiveram a prisão temporária decretada, mas não foram presos e nem ouvidos porque estavam fora do Brasil. Segundo a Polícia Federal, o Grupo Libra se beneficiou de mudanças na legislação portuária que são investigadas nesse inquérito dos portos, que também investigam um grupo de amigos do presidente Michel Temer. A prisão dos Torrealba foi decretada para que os investigados esclarecessem em que circunstâncias foram feitas doações eleitorais pessoais e do Grupo Libra para o presidente Michel Temer e para o partido dele, o MDB. A Procuradoria-Geral da República afirma que há fortíssimos indícios de esquema contínuo de concessão de benefícios públicos em troca de recursos privados para fins pessoais e eleitorais que persistiria por mais de 20 anos no setor de portos. Os registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral mostram doações milionárias de pessoas ligadas ao Grupo Libra em 2014, ano eleitoral. No mesmo ano, esse dinheiro foi repassado pela direção nacional do PMDB à campanha de Michel Temer e a diretórios regionais no Rio Grande do Norte e no Paraná. O Grupo Libra tem sede no Rio de Janeiro e atua nos setores de infraestrutura e comércio exterior. No início do ano, a empresa apresentou um novo plano de investimentos e pediu ao governo federal a prorrogação do contrato no Porto de Santos até 2065. Em troca, prometeu investimentos bilionários. O terminal de contêineres em Santos é um dos principais ativos portuários do grupo, que também atua no Porto do Rio, além de armazenar, transportar e distribuir cargas. A empresa tem negócios imobiliários, produz azeites e já operou um aeroporto em Cabo Frio, no litoral do estado. Em 2013, uma alteração em uma medida provisória permitiu a empresas devedoras de tarifas portuárias celebrar ou prorrogar contratos de concessão desde que uma decisão final fosse tomada a partir de uma arbitragem dos débitos, ou seja, uma negociação fora da justiça. O Grupo Libra foi o primeiro a usar esse recurso. O Ministério dos Transportes confirmou que só o Grupo Libra utilizou a arbitragem e que o valor devido à Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, que o grupo quer rediscutir, supera os 2 bilhões de reais. Ao revogar a prisão dos investigados na Operação Scala, inclusive dos sócios do Grupo Libra, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que vai aguardar os depoimentos para, em seguida, ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre a necessidade ou não de decretar a prisão temporária. Dos 4 acionistas do grupo que tiveram a prisão decretada, apenas Celina Borges Torrealba Capri chegou a ser presa e prestou depoimento no Rio de Janeiro.
O ministro Luiz Barroso aceitou o pedido feito pela Procuradora-Geral da República. Raquel Dodge argumentou que o objetivo das prisões, instruir as investigações em curso, já havia sido cumprido e que, portanto, não havia motivos para manter os investigados presos por mais tempo. A prisão temporária venceria hoje. No sábado, os 10 presos foram liberados. Entre eles, o coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer, que, ao ser preso, alegou motivos de saúde e falta de condições emocionais para depor. Mesmo preso, não prestou nenhum depoimento. Em liberdade, ele saiu da PF caminhando e cobrindo a cabeça para não ser identificado. Por telefone, o advogado do coronel Lima afirmou que, por conta do horário, a Polícia Federal não permitiu que advogados entrassem com os carros no prédio e que, por isso, os presos caminharam até os veículos, inclusive o coronel. Ainda segundo o advogado, o coronel não tem nenhum problema motor, mas não deve se submeter a situações de estresse porque pode sofrer um novo AVC. O Palácio do Planalto declarou que as doações foram legais e declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral. O MDB ainda não respondeu à nossa produção. Em nota, o Grupo Libra declarou que recebeu o terminal no Porto de Santos com vários problemas e que, por isso, pediu na Justiça a revisão do contrato e indenização por lucros cessantes. Declarou também que a empresa pagou em juízo o valor do arrendamento e a arbitragem definirá se ela é devedora ou credora. Sobre o decreto de 2013, o Grupo Libra afirmou que as regras são válidas para todo o setor e que jamais atuou ilegalmente para mudança na legislação e que desde a renovação em 2015 paga regularmente o arrendamento. Sobre os acionistas, o Grupo Libra informa que já está prestando todos os esclarecimentos, que uma de suas acionistas já depôs e que mais informações serão dadas após integral acesso aos documentos da investigação. Alvo da Operação Scala na semana passada, João Batista Lima, o coronel Lima, que a gente acaba de falar, reduziu o número de encontros com o presidente Michel Temer desde que entrou na mira das investigações da Polícia Federal no meio do ano passado. A informação é da repórter Andréia Sadi, que está lá em Brasília acompanhando tudo. Andréia, boa tarde para você. Bom início de semana. Conta pra gente, quer dizer, essa relação diminuiu um pouquinho, é isso? Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Na verdade, tem um outro personagem aí que está fazendo esse meio de campo, personagem que também chamou a atenção dessas fontes que acompanham a Operação Scala. É o Arlon Viana, ele é o chefe de gabinete do presidente Michel Temer, da Presidência da República em São Paulo. Desde que o coronel Lima entrou na mira da Polícia Federal ali no meio do ano passado, ele escalou exatamente Arlon Viana como principal interlocutor junto ao presidente Michel Temer, para levar e trazer mensagens, recados. O último encontro entre Temer e Arlon foi no dia 13 de março, em São Paulo, na casa do presidente da República. Assim como o presidente Michel Temer, Arlon e Lima são amigos de muito tempo, há muito tempo. E o Arlon também foi escalado, assim como Lima, para cuidar de serviços pessoais do presidente Temer. Em 2014, ele coordenou, ajudou a pagar ali despesas de uma reforma da casa alugada para a sogra do presidente, mãe da primeira-dama. Como a gente sabe, Lima também ali ajudou numa reforma de uma casa de uma das filhas do presidente Michel Temer. Então, ele é um personagem importante que já entrou na mira também, já chamou a atenção de investigadores. O presidente Michel Temer hoje estava aqui em Brasília, foi a São Paulo, tem um evento hoje em Santos, no litoral paulista, e deve aproveitar essa ida à capital paulista para conversar com o advogado dele, Antônio Cláudio Maris, que o defende no inquérito dos portos. Sandra e Doni. Ok, André, bom início de semana de novo para você. Obrigada pelas suas informações. A Rodrimar, uma das empresas investigadas na Operação Scala, perdeu hoje o certificado de segurança internacional de 2 terminais no Porto de Santos. Quem explica são os repórteres Arthur Guimarães e Pedro Figueiredo. A decisão só foi tomada quase 20 meses depois da primeira vistoria ter encontrado irregularidades nos terminais da Rodrimar, no Porto de Santos. A empresa administra os terminais de Saboó e Outeirinhos, onde fica o Armazém 3. A Lava Jato investiga a Rodrimar por ter sido supostamente beneficiada por um decreto do presidente Michel Temer, do MDB,
no ano passado. No Diário Oficial de hoje, a Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, a Comportos, anuncia a cassação, por unanimidade, das declarações de cumprimento da Rodrimar S.A. nos 2 terminais. A declaração de cumprimento é um certificado de segurança internacional. A Comportos determinou ainda o envio da decisão para a Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional, ligada à ONU. A perda desses certificados de segurança faz com que a Rodrimar saia de uma lista de portos indicados pela ONU para receber navios estrangeiros. Uma embarcação que pare num terminal sem certificação, por exemplo, vai ter dificuldades para atracar em outro que seja certificado. Especialistas em comércio marítimo afirmam que, na prática, isso pode inviabilizar os terminais da Rodrimar de operar no comércio exterior. As empresas do setor portuário precisam cumprir exigências na área de segurança, como provar o controle de entrada e saída de pessoas, cargas e veículos. As regras fazem parte de um código internacional. No Brasil, a fiscalização é feita por uma comissão estadual, que em São Paulo era chefiada pelo delegado da Polícia Federal, Júlio Baida. A primeira vistoria aconteceu em 12 de agosto de 2016 e encontrou falhas nos sistemas de segurança. A Rodrimar teve 90 dias para resolver, mas 8 meses depois, uma nova fiscalização verificou que os problemas continuavam. Em dezembro, a comissão enviou para Brasília o pedido de cassação dos certificados de segurança. O documento foi assinado pelo delegado Júlio Baida, que também era chefe da Polícia Federal em Santos. 18 dias depois, ele foi afastado do cargo pelo então diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. O jornal Hoje apurou que o Ministério Público Federal em São Paulo suspeita que a razão para o afastamento do delegado tenha sido o rigor na fiscalização nos terminais da Rodrimar. Até agora não foram divulgadas quais foram as irregularidades que levaram a Rodrimar a perder o certificado de segurança dos 2 terminais no Porto de Santos. A Rodrimar informou por meio de nota que a cassação dos certificados não afeta as operações da companhia, porque o certificado do Porto de Santos é válido para todos os terminais. A empresa negou que não tenha cumprido as determinações feitas pelas autoridades desde 2016. Um grupo de juízes e promotores vai entregar daqui a pouco aos ministros do Supremo Tribunal Federal um abaixo-assinado pedindo a prisão de condenados em segunda instância. Então a gente volta a Brasília, agora a gente conversa com Júlio Mosquera, que está por lá. Júlio, conta pra gente sobre esse abaixo-assinado. Olá, Sandra, boa tarde para você, boa tarde, Doni, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, esse manifesto que defende a prisão de réu condenado em segunda instância já recebeu a assinatura de mais de 5.000 juízes, desembargadores, promotores e procuradores. O documento alerta para a perda de capacidade do Estado de coibir a criminalidade caso o Supremo reveja a decisão, o entendimento que vem sendo adotado desde o fim de 2016. Diz o documento: nada justifica que o STF revise o que vem decidindo no sentido de que é juridicamente adequado à Constituição o início do cumprimento da sanção penal a partir da decisão condenatória de segunda instância. A mudança da jurisprudência, nesse caso, implicará a liberação de inúmeros condenados, seja por crimes de corrupção, seja por delitos violentos, tais como estupro, roubo, homicídio, etc. É que diz o documento, que já conta com as assinaturas de mais de 5.000 integrantes do Ministério Público e do Judiciário. Agora à tarde também, a defesa do ex-presidente Lula deve entregar aos 11 ministros do Supremo um parecer do jurista José Afonso da Silva contra a prisão após condenação em segunda instância, é claro, defendendo que os condenados só sejam presos depois que forem esgotados todos os recursos possíveis na Justiça. Na quarta-feira, o plenário do Supremo vai julgar recurso que negou, um recurso por causa da negativa do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, contra o pedido da defesa de Lula para que ele ficasse solto, que ele não fosse preso caso depois da decisão que está sendo tomada no TRF da 4ª Região. Doni, Sandra. Ok, Júlio Mosquera, obrigada.
O interventor na segurança do Rio, general Walter Braga Neto, está em Brasília para discutir a liberação de dinheiro do governo federal. O governo Temer, vamos lembrar, prometeu R$1 bilhão para a intervenção. A partir de hoje, fuzileiros navais vão patrulhar a orla da cidade. A reportagem é da Renata Capucci. O flagrante do Globocop, feito bem cedo, mostra que enquanto moradores saíam de casa para trabalhar, jovens para estudar, bandidos armados circulavam pela favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. Este, com uma blusa branca na cabeça, tinha uma pistola na mão. O outro, de camiseta preta, carregava um fuzil. O fim de semana de Páscoa foi violento. Em Vila Isabel, também na Zona Norte, uma moradora gravou um vídeo de um intenso tiroteio no Morro dos Macacos, que tem uma unidade de polícia pacificadora desde 2011. A PM disse também que faz operações planejadas e policiamento ostensivo no entorno para combater ações criminosas no Complexo da Maré. Há 19 dias foram assassinados no Rio a vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista Anderson Gomes. A polícia ainda não informou se tem alguma pista dos assassinos. Se você tiver informações sobre o caso, pode ligar para o Disque Denúncia. O sigilo é garantido. O telefone é do Rio, DDD 21, e o número 2253-1177. Também dá para mandar mensagens pelo WhatsApp. DDD mais uma vez 21 e o número 98849-6099. Até agora, o Disque Denúncia recebeu 78 ligações com informações que podem ajudar a encontrar os assassinos de Marielle e de Anderson. E mais um policial militar foi assassinado hoje no Rio. O 31º só este ano no estado. De folga, o subtenente Marcílio Melo Ferreira foi atingido por tiros durante um assalto a um posto de gasolina em Vila Valqueire, zona oeste do Rio. Segundo testemunhas, Marcílio estava abastecendo o carro quando 3 menores tomaram a arma dele e dispararam. Os 3 foram apreendidos. A Secretaria de Segurança e a Polícia do Rio não deram informações sobre as investigações das mortes desses outros 30 PMs. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que os tiroteios se tornaram um fato presente no cotidiano dos moradores do Rio. A pesquisa foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada hoje no jornal Folha de São Paulo. 30% dos moradores do Rio, entrevistados pelo Datafolha, disseram que estiveram no meio de fogo cruzado entre policiais e bandidos nos últimos 12 meses. 39% dos entrevistados acham que há muita possibilidade de ficar no meio de um tiroteio. Mesmo número dos que acham que há muita possibilidade de ser ferido ou morto em assalto. 92% dos moradores do Rio, entrevistados pela pesquisa, disseram que têm medo de tiroteio, de bala perdida e de morrer em assalto. O Datafolha ouviu 1.012 moradores do Rio entre 20 e 22 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu hoje de manhã o sul da Bolívia. O tremor atingiu o departamento de Tarija. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro foi a cerca de 200 quilômetros de São Bernardo de Tarija, a capital do departamento, a uma profundidade de 557 quilômetros. A região é pouco habitada e, por enquanto, não há relatos de feridos. E esse tremor da Bolívia também foi sentido aqui no Brasil. O repórter César Menezes está na Avenida Paulista, coração financeiro de São Paulo. César, boa tarde. Por aí, reflexos também? Sim, Doni, esse abalo foi forte o suficiente para chegar a várias cidades brasileiras. Ainda não há um balanço de quantas sentiram, nem informações confirmadas sobre estragos. Nós aqui em São Paulo estamos a mais de 2.000 quilômetros lá do epicentro. E mesmo assim, aqui na Avenida Paulista, vários prédios, principalmente os mais altos, que têm fundações mais profundas, balançaram. As pessoas sentiram, desceram, tem muita gente esperando autorização para voltar até agora. E olha, muita gente se assustou. Em Brasília, vários prédios, como o Ministério da Justiça e prédios comerciais, foram esvaziados. O tremor também foi sentido no sul do Brasil. Em Passo Fundo, os bombeiros receberam chamados de pessoas assustadas. No Paraná, moradores de Cianorte, Maringá,
Cascavel também relataram abalo. Em Umuarama, quem estava trabalhando nesse prédio saiu rapidamente. Em Minas, o tremor foi sentido em Uberlândia e Araxá. Quem estava na prefeitura de Marília, no interior de São Paulo, foi para a rua com medo do tremor. Minha mesa realmente estava balançando e eu, sentada, comecei a balançar também. O tremor também foi sentido aqui em São Paulo. Vários prédios na região da Avenida Paulista foram esvaziados. Quem estava trabalhando teve que descer de escada. Elisângela, que está grávida, estava no 10º andar. Só até eu chegar embaixo, será que vai acontecer mais alguma coisa? Mas tem um pouco de desespero, sim, apavoro. Quem mora ou trabalha por aqui saiu depressa. Muitas ruas ficaram cheias de gente. Foi um pânico geral na empresa, né? Todo mundo desceu a escada, elevador. A sede do Ministério Público de São Paulo foi esvaziada por causa do tremor. Como se fosse uma labirintite. A tela em si não estava mexendo muito, mas o meu organismo sentiu bastante. Bom, a gente fala agora do tempo. Eliana Marques já está aqui. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Sandra. Doni, boa tarde para você também. Começo falando de São Paulo, porque o dia amanheceu meio nublado, né? Deu uma esfriadinha, se bem que a gente viu agora o César Menezes ao vivo lá na Avenida Paulista, marcando 25 graus ali, né? Exatamente. Quer dizer, não é que esfriou tanto assim, mas é abril chegando, né? É, abril chegando. A diferença é que ontem tinha muito sol, né? Então a gente sentiu esse céu mais nublado hoje. Ontem estava bem quente aqui em São Paulo. Abril não chegou chegando ainda, porque os meteorologistas dizem que frio mesmo a gente deve ter só em maio. Agora, a chuva vai vir para poucos nesse mês. Olha, deve chover acima da média no Paraná, em São Paulo, também aqui no oeste de Goiás, de Mato Grosso do Sul, em parte de Rondônia, do Acre, também de Roraima e aqui, olha, entre o norte do Amazonas, também o norte do Pará. Nas outras áreas, como a gente vê aqui, abril deve ficar devendo chuva, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, onde a estiagem começou a incomodar recentemente, e também no Nordeste, que aí já é uma situação de convivência com a seca há anos, né? E hoje, Eli, como fica? Bom, hoje já pode chover, lá no Rio Grande do Sul, principalmente lá para os lados de Porto Alegre, onde a gente vê essa área mais escura aqui. Também tem previsão de bastante chuva, mais ao norte aqui da região Nordeste, e pode chover bastante ainda aqui, olha, pelo sul de Minas Gerais, também Triângulo Mineiro, sul aqui de Goiás, de Mato Grosso e como a gente vê aqui em grande parte da região norte. Capitais que podem ter muita chuva: Belém, Palmas, São Luís, Fortaleza e Natal. E o motivo? A zona de convergência intertropical que forma muitas nuvens. Aqui no Sudeste, sul de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo estão aí sob a influência de uma frente fria que está reforçando as instabilidades e deixando esse céu aí mais nublado e essa sensação de friozinho. Então, como é que ficam as temperaturas? Aqui, você falou de 25 graus, lá com César Menezes na Paulista, a temperatura pode chegar aos 27 aqui em São Paulo, apesar aí desse pouco sol, dessas muitas nuvens e da chuva que está prevista para logo mais. No Rio de Janeiro, máxima de 34 graus, com pancadas de chuva. Florianópolis é a capital mais quente lá no sul do país. Brasília, com máxima de 26 graus. E Vitória é a única capital do país com tempo firme hoje a tarde toda. Aliás, predomínio de sol nessa área aqui, olha, que pega Espírito Santo, Minas, Bahia e também no oeste da região sul. E aí, para terminar, o principal aviso de amanhã: mais temporal entre Fortaleza e São Luís, também aqui em grande parte da região norte, em Goiás, e temporal chegando aqui, olha, em grande parte de Minas, no sul do Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Pode chover bastante no Rio já de manhã e aqui em São Paulo também. Então, recado: paulistanos e cariocas, guarda-chuva de manhã. Ok. Até amanhã. Fechado. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Notícias internacionais: o presidente americano Donald Trump quer que o México impeça a passagem de caravanas de imigrantes em direção aos Estados Unidos. Veja na reportagem de Jorge Pontual. O presidente americano e a primeira-dama voltaram à Casa Branca. Eles passaram o feriado da Páscoa na Flórida. Trump viu mais cedo, na TV, uma reportagem sobre uma caravana de 1.500 imigrantes da América Central que está subindo pelo México em direção aos Estados Unidos. O presidente disparou uma série de mensagens numa rede social, dizendo que caravanas estão vindo e acusando o México de não fazer nada para impedir isso. Donald Trump disse que essa multidão de latino-americanos quer se beneficiar de um programa criado no governo de Barack Obama para ficar no país. Mas desde que foi criado, o programa, chamado DACA,
só beneficia imigrantes que entraram nos Estados Unidos antes de 2007. Trump tentou acabar com o DACA por decreto, mas, por enquanto, ele está mantido pela Justiça. O programa impede a deportação de quem entrou ilegalmente nos Estados Unidos quando ainda era menor de idade. A caravana que está chegando nos Estados Unidos é formada por famílias da Guatemala e de Honduras que fogem do crime organizado nos dois países. Quando chegarem aos Estados Unidos, planejam pedir asilo. Pelas leis americanas, podem ficar no país até o pedido ser julgado. Trump chamou essas leis de ridículas. Os 1.500 imigrantes afirmam que caminham juntos para se proteger dos bandidos que costumam assaltar as pessoas que atravessam o México sem documentação. Ao contrário do que Trump afirmou, o governo mexicano diz que tem deportado centenas de milhares de imigrantes da América Central que tentam chegar aos Estados Unidos. Ainda hoje, nas redes sociais, o presidente americano disse que o Congresso deve aprovar imediatamente uma nova legislação para frear o fluxo gigante de drogas e pessoas. O Ministério da Defesa de Israel rejeitou os pedidos das Nações Unidas e da União Europeia para uma investigação sobre a morte de 15 palestinos por militares israelenses durante as manifestações na fronteira de Gaza na sexta-feira. O ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, disse ontem que não haverá uma investigação porque os soldados israelenses cumpriram o seu dever. Na sexta-feira, Gaza foi abalada pelo episódio mais sangrento desde a guerra de 2014. Tropas israelenses dispararam contra multidões que arremessavam pedras nos soldados. Os hospitais em Gaza registraram centenas de internações de emergência, a maioria por ferimentos à bala. A Marcha do Retorno é um protesto para exigir a volta dos refugiados palestinos ao território que consideram ser deles. Desde 1948, as terras são controladas por Israel. As manifestações devem continuar na região por 6 semanas. Morreu hoje, aos 81 anos, a combatente anti-apartheid e ex-mulher de Nelson Mandela, Winnie Mandela. Segundo o porta-voz da família, Winnie morreu cercada por parentes depois de uma longa doença. A causa exata da morte não foi divulgada. Winnie lutou pela libertação do marido na África do Sul e no exterior e foi presa diversas vezes por militar contra a segregação racial no país. Winnie e Nelson Mandela se divorciaram em 1996, 2 anos antes de ele ser eleito presidente. Eles tiveram 2 filhas, Zenani e Zinzi. 2 novos ministros tomaram posse agora de manhã nas pastas da saúde e dos transportes. Por isso a gente vai até Brasília, quem está por lá é a repórter Flávia Alvarenga. Flávia, boa tarde. Já é o começo da reforma ministerial? Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Essas foram as 2 primeiras mudanças. E esta semana vai ter mais mudanças, sim, já que até o dia 7 de abril, os ministros que vão se candidatar nas próximas eleições têm que deixar o cargo. Gilberto Ock, portanto, assumiu hoje o Ministério da Saúde, deixando a presidência da Caixa Econômica Federal. Ele é do Progressistas. E no lugar dele no banco, quem ficou foi Nelson Antônio de Souza, que é o atual vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal. E Walter Casimiro Silveira assumiu o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Durante o discurso, o presidente Michel Temer não falou sobre a Operação Scala, operação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, mas encerrou dizendo que os problemas do país precisam de união e diálogo. Acima de todos nós está o país. Acima de todos nós estão as instituições. Por isso que eu preservo sempre as instituições. Eu preservo a imprensa livre, prego a todo momento a separação de poderes, a independência e a harmonia entre os poderes, que nós todos passaremos, mas as instituições hão de ficar. Começa amanhã o prazo para transexuais e travestis registrarem seus nomes sociais no título de eleitor. E para que seja incluído o nome, para que sejam incluídos o nome e o gênero no documento, é preciso fazer um cadastramento. A gente vai ao vivo a Brasília agora com Zeleide Silva, que tem essas informações. Zeleide, boa tarde.
É uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e, sem dúvida, uma vitória contra o preconceito e a intolerância. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. O prazo, como você disse, começa amanhã e vai até o dia 9 de maio. Lembrando que nome social é aquele que o transgênero ou transexual escolheu, é reconhecido socialmente, o nome que ele escolheu para se identificar. Vai ser registrado o nome social acompanhado do nome civil. E também vence amanhã o prazo para que eles atualizem a identidade de gênero no cadastro eleitoral masculino ou feminino, como a pessoa se identifica. E para fazer essa mudança, basta ir a um cartório, a um posto de atendimento da zona eleitoral do interessado com um documento de identificação com foto. Quando essa mudança foi aprovada, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, a chamou de um avanço extremamente progressista de todos, principalmente da Justiça Eleitoral. Sandra e Doni. Ok, Zileide, muito obrigada. A China anunciou novas tarifas sobre 128 produtos americanos. A medida é uma resposta às sobretaxas aos produtos chineses anunciadas no mês passado. O correspondente Márcio Gomes tem os detalhes sobre essa disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo. A taxação extra sobre os produtos americanos exportados para a China já começou a valer. Sementes, frutas, vinhos americanos foram sobretaxados em 15%. A carne de porco que sai dos Estados Unidos pagará mais 25% para entrar na China. O Ministério das Finanças chinês afirma que a suspensão das concessões tarifárias é uma ação legítima, adotada sobre as regras da Organização Mundial do Comércio para proteger os interesses da China. É a reação chinesa ao movimento semelhante feito pelo presidente dos Estados Unidos no fim de março, que aumentou em 25% a tarifa do aço e em 10% o alumínio que entram em solo americano. Proteger a indústria siderúrgica do país é questão de segurança nacional, segundo Donald Trump. Alguns países produtores foram liberados da taxa extra, mas não a China. Desde a campanha eleitoral, Trump se queixa do prejuízo que os Estados Unidos têm na balança comercial com os chineses e ainda o que seria uma falta de vontade de Pequim em combater a pirataria e o desrespeito às leis de propriedade intelectual. Segundo os chineses, os produtos sobretaxados representam 3 bilhões de dólares em importações. É pouco se a gente compara com o volume de negócios entre Estados Unidos e China de quase 700 bilhões de dólares por ano. Mas os dois lados ameaçam ampliar o leque de produtos atingidos por essas medidas, como os eletrônicos. E o perigo de uma guerra comercial aumenta. E agora há pouco, a Casa Branca criticou a China pelo aumento de tarifas dos produtos americanos. A porta-voz Lindsay Walters disse que, em vez de atacar as exportações americanas, a China deveria parar com as práticas comerciais injustas que estão prejudicando a segurança nacional dos Estados Unidos. Ainda falando da China, o governo da China diz que a estação espacial desgovernada Tiangong-1 caiu no sul do Oceano Pacífico. Quase toda a estação espacial se desintegrou ao entrar na atmosfera da Terra por volta das 9 da noite de ontem, no horário de Brasília. Atualmente, a estação Tiangong-1 não tinha tripulantes. Ela foi lançada em 2011, mas parou de funcionar em 2016. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.